Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sugiro que você receba essa mensagem com o coração, porque ela tem o poder de mudar a sua vida. O maior desejo de um cristão é, ou deveria ser, alcançar a salvação. Foi por isso que Deus nos enviou seu único filho, como nos adverte Paulo em sua primeira carta a Timóteo, entre os versículos 4 e 6 do capítulo 2. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou para resgatar a todos. E se você se perguntar, onde posso encontrar essa verdade? Ou até mesmo, que verdade é essa? A resposta sempre será a mesma e nos foi entregue pelo próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim, fica claro que o amor e a misericórdia divina são infinitos e que todos temos acesso ao seu projeto da redenção da humanidade. Mas, se isso é verdade, por que existem certos casos ou tipos de pessoas que não serão salvas segundo a própria Bíblia? Já parou para pensar nisso? Não? Então você é o meu convidado para acompanhar numa jornada em que iremos aprender um pouco mais sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a nossa salvação, que é o grande objetivo da nossa vida. Fique conosco até o final e encaminhe esse vídeo para alguém que você queira ajudar. Combinado? Então vamos lá. Os incrédulos. Como vimos na passagem do Evangelho de João, Jesus se coloca como o caminho, a verdade e a vida. O único acesso pelo qual é possível chegar ao Pai, isto é, alcançar a salvação. Isso é reforçado em várias oportunidades, como por exemplo em Marcos 16:16, que diz: quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. E novamente em João 3:5, quando Cristo responde a Nicodemos: eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essas últimas citações falam da crença, da fé, mas tratam também do batismo, como um símbolo visível da conversão, da mudança de vida. Isso era algo muito pertinente naquela época, já que as pessoas estavam recebendo esse convite através do anúncio da boa nova de Jesus. Mas é mais atual do que nunca, pois inúmeras pessoas são alcançadas diariamente e decidem tomar a sua cruz e seguir ao Cristo. Dessa forma, não restam dúvidas de que, para conquistar a redenção, é preciso crer em Deus e em Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se sacrificou para redimir os nossos pecados e ressuscitou dos mortos para a glória eterna. Além disso, é necessário cumprir todos os seus preceitos, visto que seremos julgados por nossas obras no dia do juízo. A partir disso, crer ou não em Deus se torna uma decisão, uma escolha que está sob a nossa responsabilidade, assumindo que já tivemos a oportunidade de conhecer, de entrar em contato com a palavra. Mas e aqueles que não a conhecem? Estarão condenados mesmo sem terem essa chance? Bom, na verdade, não. Para que haja pecado, é preciso que haja consciência e propósito deliberado, ou seja, é preciso ter conhecimento e escolher agir de determinada maneira. Só assim é possível ser responsável por um ato. Desse modo, não existe culpa entre aqueles que ignoram o Evangelho por não conhecerem. Nesses casos, acredita-se que essas pessoas possam ser salvas pela graça divina, desde que tenham uma vida justa guiada pelas virtudes que nos são concedidas por Deus: a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Tudo isso ressalta a necessidade do cristão de anunciar o Evangelho, pois só assim a palavra poderá chegar àqueles que ainda não tiveram acesso. A importância disso está descrita na parábola da videira que dá bons frutos, em João 15:5. Na parábola dos talentos, que se encontra em Mateus 25, de 14 a 30, e de modo especial em Marcos 16, 15 e 16, quando Jesus envia os seus discípulos em missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crê será condenado. Nesse sentido, estarão condenados aqueles que conheceram a Deus, mas optaram por não reconhecer a sua divindade e decidiram não cumprir os mandamentos deixados por Jesus. Deus nos deu o livre-arbítrio e só pode se aproximar daqueles que o desejam. Ele nunca irá desrespeitar a vontade de quem prefere se manter distante. Os que buscam a salvação por outros meios. O segundo grupo de pessoas que encontrarão obstáculos para se salvar são aqueles que buscam a redenção por meios diferentes da verdade pregada por Jesus Cristo. Como podemos observar, a Bíblia deixa claro que Cristo é o único caminho. Portanto, quem está ciente disso, mas busca a remissão de outras formas, estará conquistando a própria condenação. Isso não significa que Deus seja cruel. Pelo contrário, sua maior prova de amor a nós é que Ele se fez homem, encarnou em nossas mazelas e se sacrificou para redimir os nossos pecados, deixando exemplo de santidade a ser seguido. Mas ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, Ele é também justo e precisa honrar aqueles que se sacrificaram para cumprir os seus propósitos. Pedro dá testemunho disso quando é interrogado pelos chefes, os anciãos e os doutores da lei por curar os doentes em nome de Jesus. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 11 e 12, dizendo o seguinte: Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Naquele momento, Pedro estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, que foi enviado em auxílio dos discípulos depois que Cristo ascendeu ao Pai. Por isso, o que estava sendo comunicado era uma verdade de Deus, que nos entrega a missão de seguir Jesus e nos moldar ao seu exemplo para sermos salvos. Isso era especialmente necessário, pois as pessoas já estavam mornas na fé, acreditando estarem seguros apenas por conhecerem as Escrituras. Mas Jesus alerta: vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. João 5, 39 e 40. Nós iremos nos aprofundar nessa questão a seguir. Mas por agora, é preciso que fique claro que não adianta procurar a salvação por outra via, a não ser o mistério sacrificial de Jesus Cristo. É preciso reconhecer isso, pois sem esse fundamento, tudo estará vazio. Não basta amar ao próximo, praticar boas obras, cumprir a maioria dos mandamentos. Enfim, não é possível conquistar a redenção sozinho, por nossos próprios méritos, sem antes reconhecer que o Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar. Este é o princípio que sustenta todas as outras ações. E nem é preciso dizer que não devemos buscar profetas, outros messias ou colocar outras coisas no lugar de Deus. Por exemplo, o dinheiro, acreditando que assim conseguiremos um atalho, um caminho mais curto para a salvação. Tudo isso, além de nos desviar do caminho verdadeiro, nos afasta ainda mais da misericórdia divina. Os hipócritas. Esse último grupo está no topo da lista dos que mais foram advertidos por Jesus. O hipócrita é aquele que finge, que se enaltece por uma virtude que na verdade não tem, que esconde a sua verdadeira forma de pensar e sentir e que dissimula suas verdadeiras intenções, tentando enganar o outro, a Deus e até a si próprio. Eu digo que eles foram especialmente alertados porque existem inúmeras passagens em que Jesus exorta os fariseus e os mestres da lei por se comportarem de maneira totalmente oposta ao que pregava as Escrituras que eles tanto defendiam. Mas não se deixe enganar. Isso não era algo comum apenas naquela época. É algo que é muito mais atual do que podemos imaginar. Vamos conhecer alguns exemplos. Em Mateus 23, versículo 2 a 5, está escrito: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem.
mas não imitem as suas ações, pois eles falam uma coisa e praticam outra. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Jesus aponta a ironia do que aqueles que mais conhecem sobre a lei de Deus são os mesmos que deixam de cumpri-la, mesmo que continuem estudando e ensinando nos templos. Eles têm o conhecimento e por isso lhes foi outorgada a autoridade de interpretar as Escrituras. Mas de nada adiantava para eles próprios, pois os seus desejos estavam corrompidos. Eles se preocupavam mais com o dinheiro, com o fato de serem reconhecidos e enaltecidos, e esqueceram da humildade, do verdadeiro propósito de buscar a Deus acima de todas as coisas. Cristo também mostra como esses hipócritas perecem pela soberba. Na parábola que está em Lucas 18, de 9 a 14, Jesus fala sobre dois homens que vão ao templo para rezar. Um deles é um cobrador de impostos, visto como um dos piores pecadores da época. Eles eram taxados de crueldade, de roubo, desonestidade, usura, enfim, eram vistos como a escória da sociedade pelos israelitas. E o outro homem era um fariseu, alguém que tinha dedicado a sua vida ao estudo da Torá e que teoricamente sabia tudo sobre os desígnios de Deus. No entanto, ao fazer uma prece genuína, verdadeira, o cobrador de impostos se reconhecia como pecador, sendo humilde ao implorar o perdão de Deus. Enquanto o fariseu se dedicava a agradecer a Deus por não ser igual àquele homem impuro e se gabava por devolver o dízimo de sua renda, por jejuar e por estar mais próximo da salvação, por praticar aquelas coisas. Jesus ensina aos seus discípulos dizendo que, neste caso, o cobrador de impostos estava muito mais próximo de Deus, pois apesar de ser um pecador, ele reconhece os seus atos, tem a humildade de se colocar diante do Pai e pedir perdão, aparentemente desejando uma vida nova, muito diferente do mestre da lei, que é arrogante ao pensar que está seguro por conta dos seus próprios méritos. Podemos citar ainda outro exemplo, que está em Lucas 11, de 37 a 39. Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar em casa. Jesus entrou e se pôs à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: "Vocês, fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade." Aqui, Cristo aponta que, além daqueles que conhecem, mas não seguem as Escrituras, e daqueles que são soberbos ao ponto de pensarem que serão salvos por suas próprias capacidades, existiam os hipócritas, que seguiam todas as práticas à risca, mas de forma vazia, assumindo que o mistério da redenção estaria garantido para aqueles que cumprissem um rigoroso código de conduta, mesmo que todas as ações contidas ali já não guardassem mais o seu verdadeiro significado. Foi por isso que os fariseus se escandalizaram com Jesus ao vê-lo praticando milagres no sábado, que deveria ser guardado na lei judaica. Cristo aponta como nada disso faria sentido se não tivesse Deus no princípio e no fim, e que tudo aquilo seria ainda mais grave porque aqueles homens eram conhecedores da lei. Por isso, deveriam saber disso como ninguém. Por esse motivo, devemos sempre manter Jesus, suas obras e princípios em nossa vista, para que nunca nos desviemos do caminho e façamos como os hipócritas que testemunham a sua própria condenação ao tirar a primazia daquilo que realmente importa: Deus. Os apóstatas. Outro grupo de pessoas que precisa se redimir para alcançar a salvação são os apóstatas. São aqueles que deliberadamente se afastam, renunciam e renegam a crença em Deus e em Jesus Cristo. Como dissemos no início,
Aqueles que não conhecem o Evangelho por motivos alheios à sua vontade não podem ser responsabilizados por isso, pois a culpa pressupõe que exista um conhecimento anterior sobre a causa e uma decisão consciente de praticar aquele ato. No entanto, as pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, conhecem os seus princípios, mas mesmo assim optam por desprezá-los, esses sim terão muita dificuldade em conhecer a graça divina, pois fizeram uma escolha deliberada de se afastar do Pai. E, como também comentamos, Ele respeita as nossas escolhas, ainda que isso signifique a nossa condenação. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 20, lemos que, de fato, depois de escapar às imundícies do mundo mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se eles de novo são seduzidos e se deixam vencer por elas, seu último estado se torna pior do que o primeiro, o que demonstra que a decisão esclarecida deixa a matéria do pecado ainda mais grave. Paulo é ainda mais radical em sua carta aos Hebreus, quando destaca no capítulo 6, versículos de 4 a 6, há pessoas que foram iluminadas uma vez, saborearam o dom do céu, participaram do Espírito Santo e experimentaram uma boa palavra de Deus e as maravilhas do mundo futuro. No entanto, caíram. É impossível, diz ele, que sejam renovados outra vez e sejam trazidos à conversão, pois crucificaram novamente o Filho de Deus e o expuseram a injúrias. É claro que o apóstolo não está dizendo que não podemos errar e que seremos condenados por qualquer deslize. Todos devemos reconhecer nossos pecados e pedir perdão a Deus com humildade e firme propósito de não mais pecar. É assim que crescemos na fé. Mas Paulo está falando daqueles que, de fato, abandonaram a fé depois de terem conhecido as maravilhas de Deus. Eles foram alertados, sabiam o que acarretaria sua decisão, mas mesmo assim optaram por se afastar do Pai, que, como sabemos, é misericordioso, mas também é justo. Os blasfemos. Por fim, chegamos a um dos pecados mais perigosos que pode nos afastar de Deus de uma vez por todas, a blasfêmia. Sobretudo aquela praticada contra o Espírito Santo. Como sabemos, os principais ensinamentos deixados por Jesus são os mandamentos da lei de Deus. E os principais são amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu nome santo em vão, guardar os dias santos, assim como não adorar ídolos e outros deuses em seu lugar. Todos os maiores princípios que estão ligados ao reconhecimento da primazia de Deus em nossas vidas, portanto, fica claro que pecar contra eles é algo extremamente grave. Mas há uma coisa que chama a atenção de um modo especial: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, 30 a 32 está escrito: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. E é por isso que eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser alguma coisa contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. O mesmo se repete em outras passagens, de modo que é algo que ficou no imaginário dos cristãos como o pecado imperdoável. De fato, como vimos até agora, a questão não está relacionada à benevolência de Deus, mas à consequência que o pecado traz para a nossa vida. Nesse caso, pecar contra o Espírito Santo faz com que estejamos ponderando uma possível igualdade entre o bem e o mal, o que claramente seria inadmissível. Além disso, o Espírito de Deus é o grande responsável por infundir os dons divinos em nós, como a capacidade de nos arrependermos para sermos perdoados. Dessa forma, se não é possível alcançar o arrependimento e pedir perdão, como seremos salvos? Bom, mas calma. Se você ou alguém que você conheça já passou por algo parecido, nunca é tarde para se redimir. Busque a conversão diariamente. Frequente as reuniões da sua igreja. Leia a palavra
e reze para que Deus lhe dê o discernimento necessário para se arrepender e se reaproximar dele. Afinal, ele é o único que realmente pode garantir a nossa salvação. Vamos ficando por aqui. Espero que essa mensagem tenha abençoado você e agradecemos a sua companhia mais uma vez. Até o próximo vídeo.